Bom dia nesse domingo maravilhoso, no 18º dia de devocional. Quantas palavras, quanto ensinamento que Deus tem trazido nessas manhãs ao nosso coração, à nossa vida. E hoje Ele vem nos ensinando a governar a nossa mente diariamente. Porque a batalha da mente é o poder da palavra. O que é isso? Quantas vezes a gente tem errado, a gente tem entrado no pecado por não governar a nossa mente, por deixar os pensamentos nos abater, deixando os pensamentos nos tirar da presença de Deus. Muitas vezes os pensamentos levam a gente a lugares que não agradam o coração de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre como governar essa mente todos os dias, frente ao mundo lá fora. Amém? Amém, querido Deus, amado Pai, graças te damos nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por ter nos acordado, porque estamos aqui, Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por mais essa oportunidade, por mais esse dia, Pai. Te damos graças, Senhor, por tudo que fez e por permitir a cada dia a gente acessar a Tua graça, ó Pai. Deus, nessa manhã pedimos a Ti, abra a nossa mente. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, um coração aberto, uma mente aberta, Senhor meu Deus, para receber a Tua palavra, para receber, sim, Espírito Santo de Deus, uma água nova nessa manhã, desse rio que flui na Tua presença, Pai. Deus, vem, Espírito Santo de Deus, e conduz tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Queremos agora que toda distração, todo medo, toda angústia vão embora e que a gente possa, sim, abrir a mente e compreender como podemos governá-la diariamente. Assim oramos, Pai, assim te agradecemos, pois sabemos que o Senhor já fez. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, lá em Gênesis 6:5, diz assim: Ó Senhor, o Senhor viu que a perversidade do homem havia aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Te pergunto nessa manhã, qual foi o primeiro pensamento que passou pela sua cabeça quando você acordou hoje? Quando você acorda de manhã, quando você levanta da cama, qual é o primeiro pensamento que vem? Algo que você precisa fazer? Ou vem um pensamento de esperança? Mais um dia? Ou vem um pensamento, eu não vou dar conta de tudo que eu tenho para fazer hoje? Ou eu estou cansada? Nada muda? Não sou o suficiente? Qual é o pensamento que vem? Quantas conversas você teve com você mesma desde que você acordou? O que passa na sua mente? Porque existe uma pessoa que conversa com você o dia inteiro. E essa pessoa é você mesma. Você já se pegou algumas vezes sozinha falando com você mesma? Porque você está pensando, mas a sua boca fala o que você está pensando. Aí às vezes as outras pessoas falam, o que você falou? Não, nada, estava falando comigo mesmo. Já teve essa experiência? Eu já tive inúmeras vezes. Porque a gente conversa com o nosso eu.
E o problema, na verdade, é que muitas vezes a voz que mais ouvimos não é a voz de Deus, é a voz do medo, é a voz da insegurança, é a voz da culpa, é a voz da comparação, é a voz da rejeição. E sem perceber, a gente vai acreditando nessas mentiras sobre a gente. Mas hoje Deus quer trazer algo no nosso coração e nos ensinar a verdade. Pois a maior batalha da nossa vida acontece dentro da nossa mente. Tudo acontece aqui. E de fato, tudo vai de acordo com como você pensa, vê e age mediante a situação que você tem. Vou dar um exemplo. Acordei com dor de cabeça. Tá aqui. Mas na medida que eu vou falando, essa dor de cabeça, ela vai aumentando. Porque ela está na minha mente. Ela está aqui. Aí eu começo a viver a dor de cabeça. Vou trabalhar com cara fechada, a primeira pessoa que me vê, o que você tem? Ai, tô com dor de cabeça. Aí vem a segunda, o que você tem? Aí vem a terceira, aí aquela dor de cabeça que era desse tamanho, ela vai aumentando. Até um ponto de você não aguentar mais. Então eu tenho dois caminhos nessa hora. Ou eu alimento essa dor, ou eu expulso ela de mim. Não focando mais para essa dor. Agora, quando eu falo um pensamento de culpa, algo que aconteceu no meu passado, ou isso pode ter acontecido hoje, e eu ficar me culpando, ouvindo essa voz dentro da minha mente, que não vai dar certo, porque você já tentou e não conseguiu. De fato, quando a gente tenta, a gente não consegue. Ou a gente vai fazer algo e tem a confiança que isso já deu certo, ou nem entra. Porque senão a sua própria mente vai tirar você daquele lugar. Porque toda batalha começa na mente. Quando você acorda, ao se levantar, você fala, Deus, obrigado por esse dia. Ou, ai, que cansado. Nossa, acordei com muita dor hoje. E você fica nesse. Ou você tem acordado e dito, Deus, obrigada porque eu acordei nessa manhã. Obrigado porque eu estou aqui. E quando a gente fala que essa batalha começa na mente, é as vozes que muitas vezes vêm à nossa mente. Porque quando a gente lê Gênesis 6, encontramos um cenário muito triste. A Bíblia diz que Deus olhou para a humanidade e viu que os pensamentos do coração estavam continuamente inclinados para o mal. Perceba que antes da atitude vieram os pensamentos. Antes da corrupção veio a forma de pensar. Isso nos mostra um princípio espiritual muito importante, aonde toda transformação começa na mente. O quanto eu vou alimentar esse meu pensamento e o quanto eu vou acreditar. Vou trazer um exemplo de ontem. Ontem nós falamos muito sobre governar o nosso corpo. Nosso corpo é templo do Senhor. Então, se o Espírito Santo de Deus habita dentro do meu coração, eu preciso estar saudável para que cumpra a promessa sobre a minha vida. Porque eu estou sendo um instrumento na mão do Senhor. Você está sendo um instrumento. Ontem, quando eu finalizei o devocional, a gente estava participando de uma imersão em Blumenau e antes de ir, a gente foi dar uma caminhada só para destravar isso aqui, para destravar a mente. Foi rapidinho, foi 20 minutos, mas foi incrível, foi maravilhoso, porque você não alimenta a sua mente, você não inclina ela para o que você não falou. Porque quando eu disse
Precisamos cuidar do nosso corpo. Eu também preciso. E a gente já saiu e foi. Mas a gente podia ter ficado em casa. Porque eu já tinha um compromisso logo em seguida em Blumenau. Teria que ir para lá. Mas Deus alimentou dentro da minha mente e do meu coração. Faz que vai dar tempo. Gente, e deu tempo de tudo. Mas sabe por que muitas vezes não dá tempo? Porque a gente alimenta o pensamento errado. Então, quando eu saí daqui, eu já fui lá, trocamos de roupa, eu e meu esposo, fomos caminhar, voltamos, já fomos tomar banho, lavar cabelo e café da manhã e arruma roupa, passa roupa e vai. E chegamos em Blumenau, era 9h10. 9h09 a gente entrou dentro da sala, não tinha começado ainda. Porque Deus cuida de tudo quando a gente decide inclinar os nossos ouvidos e os nossos pensamentos a Ele. Por quê? Aí eu trago para você. Porque quando a gente inclina nossos pensamentos ao Senhor, Ele faz as coisas acontecer. E a transformação, ela começa lá na nossa mente, porque é lá onde eu alimento o quanto eu acredito que já deu certo a minha vida. Por mais que a circunstância pode não estar tão boa, mas já deu certo. Porque o inimigo, ele sempre começa com uma mentira. Você lembra lá no Jardim do Éden? Satanás não começou oferecendo fruto. Ele começou fazendo uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? E ele confundiu a mente da Eva, colocando uma dúvida lá dentro. E aí a batalha nunca foi sobre a fruta. A batalha era sobre a verdade. Porque o inimigo sabe que se conseguir mudar aquilo que você acredita, conseguirá influenciar a forma de como você vive. Olha só que profundo isso. Se o inimigo conseguir mudar o que você pensa, ele vai influenciar como você vive. Então está tudo aqui. Tenho lembrado agora sobre a questão da gestação. Quando você gera uma vida dentro de você, é falado, o parto acontece aqui. É o quanto você acredita que você vai conseguir um parto normal, ou o quanto você acredita que você vai fazer uma cesárea, o quanto você acredita que você vai ser uma mãe após o nascimento, tá tudo aqui. E olha como Deus, ele foi tão maravilhoso. A gente gera por 9 meses uma criança. Em 9 meses a gente vai preparando a nossa mente para a chegada dela. Então tudo está como eu estou governando a minha mente. Porque hoje o inimigo continua fazendo a mesma coisa que ele fez lá atrás para Eva. A mesma coisa, tentando confundir a nossa mente, trazendo dúvidas sobre a nossa identidade. Mas hoje a pergunta mudou. Lá atrás, o inimigo fala com a Eva e traz a dúvida. Tu tens certeza? E hoje essa pergunta tem mudado. Será que Deus realmente te ama? Quando a gente vive uma determinada circunstância, esse pensamento vem: será que realmente Deus me ama? Será que você vai conseguir? Será que você é suficiente? Será que Deus ainda tem um propósito para você? E é essas perguntas hoje que vêm sobre a gente. E se nós não tomarmos cuidado, essas mentiras começam a passar a ser verdade. Como que você está olhando?
para os seus pensamentos. Porque nem tudo que você pensa é uma verdade. Nem tudo que você passa pela sua mente merece permanecer nela. Nem todo pensamento vem de Deus. Nem toda ideia precisa ser aceita. Nem toda voz merece ser ouvida. Imagine que sua mente é como a porta da sua casa. Você deixa todo mundo entrar nela? Claro que não. Então, por que você deixa todos os pensamentos entrar e fazer morada dentro da tua mente? Entrar e começar a morar aqui dentro. Hoje, Deus quer nos ensinar que a gente precisa aprender a filtrar os nossos pensamentos. A palavra é um filtro. A palavra nos ensina, onde Paulo escreve para Filipenses, que tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é amável, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha que profundo isso. Perceba que ele não diz para pensar em qualquer coisa. Ele ensina ele ensina um filtro. A gente ter um filtro, ó. Tudo é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro fica aqui. O que não é, sai. Tudo que é puro, o que não é puro, sai. Tudo que é amável, tudo que não é amável, sai. Somente as coisas boas vão ocupar a nossa mente. Então, quando um pensamento chega, precisamos perguntar: isso é verdadeiro? Ou isso está acontecendo porque eu estou deixando isso entrar na minha mente? O que é verdadeiro? E para mim ter certeza do que o que é verdadeiro, eu preciso trazer uma outra pergunta para mim mesmo. Isso está de acordo com a palavra de Deus ou isso está me afastando da palavra de Deus? Tudo que te afasta é mentira. E tudo que te aproxima é verdade. Então, que a partir de hoje nós possamos fazer essa pergunta quando os pensamentos vierem ao nosso coração, à nossa mente, e querer comandar o nosso corpo. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, quando eu estive com dengue, realmente é doloroso, o corpo dói muito, a gente fica bem debilitado, perde muitas vitaminas, a energia do corpo e passa momentos deitado, o dia inteiro dormindo, dor. Porém, eu ouvia das pessoas: nossa, eu tive dengue há uns 15 dias, uns 10 a 15 dias que você precisa ficar deitado para o teu corpo reagir contra essa bactéria, contra esse vírus e tal. E aí, eu lembro que no terceiro dia que eu estava deitada, aquilo começou a trazer uma incomodação tão grande. Eu estava dormindo e quando eu acordei, eu me vi naquele quarto. E eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei: Deus, isso aqui não é a minha vida. Eu não quero viver isso. Todas as pessoas podem dizer que é 15 dias, é 20 dias, é 10 dias, mas eu não sou todas as pessoas, eu não quero isso aqui. Eu decido hoje levantar dessa cama e fazer diferente. Eu decido hoje não viver a dengue em mim, mas sim expulsá-la do meu corpo. Gente, foi incrível. Esse levantar, tomar essa decisão, alimentar a minha mente com quem Deus era na minha vida, me fez sair daquele quarto.
Ai, Tati, mas você acha que isso é certo? Gente, o certo é o que me vai cada vez mais na presença de Deus. Mas enquanto eu estava lá deitada naquela cama, o corpo inteiro doía, a mente doía, o coração doía, tudo doía. Porque daí minha hora eu começava a me sentir inútil de estar muito tempo ali deitada. Eu começava meus pensamentos a mil. Então eu trago isso para você nessa manhã. Como está o seu pensamento? Como que você está governando ele? Você está governando a sua mente e trazendo tudo que aproxima você de Deus? Porque muitas vezes sentimos que Deus fala. Eu posso sentir que estou sozinha. Vem esse pensamento. Eu posso me sentir que estou sozinha, mas Deus vem e diz: eu nunca te deixarei. Então, vem uma voz e fala: eu posso me sentir sozinha. Aí Deus vem e diz ao teu coração e à sua mente: nunca te deixarei. Aí vem outra voz: eu posso sentir que eu estou fraca. Fraca de corpo, fraca na mente. Aí Deus vem e diz: a minha graça te basta. Aí vem outras vozes: eu posso sentir que não tenho valor. Aí Deus vem e diz: você foi comprada por um alto preço. A verdade não é definida pelo que sentimos. A verdade é definida pela palavra de Deus. É o que Deus vem trazendo. A clareza na nossa mente hoje. E o que tem alimentado a sua mente? Quanto tempo você passa ouvindo notícias ruins? Quanto tempo você passa na frente de uma televisão, vendo jornal? Quanto tempo você fica com o rádio ligado, ouvindo as coisas que estão acontecendo? Quanto tempo você tem enrolado suas redes sociais? Quanto tempo você tem assistido conteúdos que geram ansiedade? E quanto tempo você tem dedicado para ouvir a voz de Deus? Porque muitas vezes a gente fala: eu não consigo governar a minha mente. Mas você tem alimentado essa mente com coisas certas, boas? Por quê? Aquilo que alimenta a sua mente fortalece a sua identidade. Se você alimenta medo, você vai colher insegurança. Se você tem alimentado comparação, você vai colher insatisfação. Porque se você tem se alimentado da palavra, você vai colher paz. A mente funciona como um jardim. Ele sempre produzirá aquilo que você planta. Então para nesse momento e reflita o que você tem alimentado a sua mente. Com a palavra ou com momentos, circunstâncias da sua vida. Paulo diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa expressão é muito forte. Ela nos mostra que pensamentos precisam ser governados. Você não é obrigada a acreditar em tudo que pensa. Você pode e deve interromper essa mentira na tua mente. Você pode rejeitar as acusações que falam sobre você. Você pode escolher uma verdade
maior. Isso é maturidade espiritual. É você não alimentar mais as coisas que têm te afastado de Deus. Então, como que eu vou ter fé, esperança em passar por algum momento difícil da vida se eu não tenho me alimentado, se eu não tenho ido na fonte? Se eu passo mais tempo na frente de um celular ou de uma tela de TV, o que você tem feito hoje com os pensamentos que vêm sobre a sua mente? Pois a guerra, ela é silenciosa. Talvez ninguém saiba a bagunça, a batalha que você está enfrentando na sua vida hoje. Sabe por quê? Porque essa guerra, ela acontece silenciosamente. Você sorri por fora, mas por dentro os pensamentos estão numa loucura. Nunca vou mudar. Eu sou fraca mesmo, eu sou um fracasso. Ninguém me ama. Eu não sou boa o suficiente. É esses pensamentos que eles ficam brigando dentro da sua mente. Mas hoje, Deus quer quebrar tudo que tem te afastado de viver o teu propósito. Porque essas frases, eu não vou mudar, eu sou fraca, eu não consigo, eu não sou amada, essas frases até podem parecer ser verdade na circunstância que você está vivendo, mas elas não respondem e elas não representam a verdade. A verdade tem um nome. E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Quando a verdade entra na minha mente, a mentira é a primeira que perde, que vai para fora. Agora imagine que a sua mente é uma casa. Agora pensa, quais pensamentos têm morado na sua mente ultimamente? Porque se a sua mente é uma casa, quem tem morado aí dentro? A culpa? O medo? A ansiedade? A comparação? Agora faça essa reflexão dentro de você. Quais são os pensamentos que têm morado dentro da sua mente? É a palavra? É Deus? A palavra de Deus também nos mostra que nós precisamos olhar para dentro e reconhecer quais são os pensamentos que precisam sair da minha vida hoje. Porque Deus não quer apenas mudar a circunstância da sua vida. Ele quer transformar a maneira como você pensa, vê e age. É sobre isso que Deus nos traz nessa manhã. E que nesse momento você possa fechar os seus olhos. E deixa vir os pensamentos sobre a sua mente. Pede ao Senhor, Deus, me mostra nesse momento as mentiras que eu preciso abandonar.
Você pode pegar também um caderno e anotar, porque você vai começar a lutar contra esses pensamentos e você vai vencer. Sabe por quê? Porque a verdade de Deus, ela está em você. Porque verdade é verdade que Deus declara sobre mim e sobre você. A alegria, o amor, a vontade de vencer. Porque do lado da mentira, para cada mentira que vem sobre nós, sempre tem um versículo que fala o contra. Porque Jesus é a verdade, Ele é a vida. Porque a mentira pode até vir na sua mente. Eu não sou o suficiente. Mas daí vem a verdade, lá em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta. Então, como que, se você sabe que a sua vida, ela tem clareza, que a graça do Senhor te basta, essa é a verdade que está dentro da sua vida, então a mentira de eu não ser o suficiente não tem lugar. Aí essa mentira não vai entrar, ela só vai vir e já vai, assim, ó. Porque quando você chega em casa e não tem a chave para abrir a porta, você tem que ficar ali pro lado de fora. Ou você sai e vai embora. Se você vai na casa de alguém e tá as portas fechadas, você entra na casa? Não. Você pode chamar, pode bater palmas, pode apertar a campainha. Mas se a pessoa não está em casa, você não entra na casa dela. E é a mesma coisa, é a gente. Se a nossa mente é a casa, quais são os pensamentos de verdade e mentira que eu estou deixando entrar dentro da minha vida? Você não vence a batalha da mente apenas tentando pensar positivo. Você vence quando enche a sua mente da palavra de Deus. Então é estando aqui no devocional, é pegando a palavra e lendo, fazendo um devocional todos os dias, é conversando com Deus todos os dias, é orando a Ele todos os dias, porque somente é a verdade que vai substituir a mentira. É a luz que expulsa as trevas. É a luz que traz clareza em meio à escuridão. Então, talvez hoje Deus não queria apenas mudar aquilo que acontece ao seu redor, mas com toda a clareza, Deus quer mudar o meu, o seu, o nosso coração e a nossa mente. Ele quer mudar aquilo que acontece dentro da gente, não a circunstância aqui fora. Sabe por quê? Porque uma mente renovada, ela transborda e ela produz uma vida com transformação. Então, muitas vezes você se pega num lugar, a minha vida não muda, as coisas não acontecem, para mim é sempre errado, para mim sempre dá errado. Eu olho a circunstância e eu estou acreditando que eu sou isso. Mas quando eu tenho um Deus todo soberano, maravilhoso, que cuida de mim, Ele pega tudo isso que eu estou vivendo e Ele faz assim, ó. Por quê? Porque eu começo a olhar com os olhos diferentes. E hoje chegou o momento do seu dia. Os primeiros minutos que você acordou. Chegou a hora de você tirar todas as mentiras e colocar a verdade.
Porque uma mulher, quando ela pensa como uma filha de Deus, ela passa a viver realmente como a filha de Deus. Então, quais são esses pensamentos que têm te alimentado hoje? Deus te convida nessa manhã a governar a sua mente. Porque quando a gente acorda, precisamos declarar que a minha vida pertence ao Cristo, a Cristo. E eu rejeito todas as mentiras, todas as acusações e todos os pensamentos que não estão alinhados com a palavra, com a vontade de Deus sobre mim. E aí as coisas começam a mudar. Amém? Então lembre-se, precisamos aprender a governar, a filtrar tudo aquilo que não é de Deus. Amém? Amém, Senhor meu Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento. Te damos graças, Pai, por tudo o que tem feito, por tudo o que está realizando em nossas vidas. Porque hoje estamos aprendendo o quanto precisamos governar a nossa vida, para que a gente possa acessar a graça de Deus todos os dias. Então confie na sua mente, confie na palavra de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu declaro um dia de abundância, um dia de alegria. Eu declaro que a nossa mente, a partir de hoje, ela será renovada todas as manhãs pela honra e a glória de Deus que está sobre nós. Então nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E eu declaro vida em abundância. Em nome de Jesus. Que nesse dia nós possamos refletir sobre a nossa mente e nosso pensamento. O que tem me afastado e o que tem me aproximado. O que realmente é verdade e o que realmente é mentira, Espírito Santo de Deus. Traga essa revelação ao nosso coração no dia de hoje. Assim oramos, Pai, assim te agradecemos, pois sabemos que o Senhor já fez. E a cada dia a gente vai acessar ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então não é sobre o que passou ou o que você está vivendo na circunstância, mas é o que está aqui dentro. Alimente a sua mente para as coisas certas e a verdade de Cristo, porque é isso que vai permanecer sobre você. Amém? Um forte abraço, que Deus abençoe muito. E eu declaro um dia extremamente abençoado. Eu declaro um dia de muita vivência, um dia aonde eu vou acessar a leveza dos céus, porque eu estou decidido a mudar a minha vida, conforme o que Deus disse que eu sou. Amém? Um beijo e só alegria. Até amanhã.